pergunta aqui. Mandaram o seguinte: é possível fazer um portfólio para modelador de games, colecionáveis e cinematic ao mesmo tempo, numa mesma peça? Cara, eu vou dizer assim, eu não vou dizer que nada é possível, né? No mundo da informática, do computador, é tudo possível. Mas o que eu fiz para mim foi o seguinte: eu fui de um. Quando eu comecei a mexer com isso mesmo, foi em 2014. É um projeto que eu tive, vou explicar mais ou menos, é um projeto que eu tive de 2012 Uhum, até 2014, para você ter uma ideia. Até 2014 eu não mexi em nada com isso, assim, eu sabia que estava lá, gostava de escultura, eu desenhava e tal, mas eu trabalhava com arquitetura. Então, assim, quando decidi entrar para esse negócio, a primeira coisa que eu fui examinar era qual é o mercado mais rápido de eu entrar para ganhar dinheiro, para fazer grana. Porque eu não uhum, tinha grana, entendeu? Eu só tinha um dinheiro guardado para sobreviver 6 meses. Então eu tive uhum. 6 meses para resolver meu problema. Se depois disso eu não tivesse resolvido, eu ia ter que voltar a construir ponte e prédio em 3D. Então, assim, o que eu analisei? Eu vi que a parte de colecionável era uma coisa mais rápido de uma empresa te contratar e mandar uns freelancers pagar um dinheiro mais rápido. Uhum, Filme era uma coisa que você tinha que ter uma curva de aprendizado, você tem muito mais coisa para aprender, você precisa aprender de shader, você precisa aprender de texturização. Então, na época, eu estava querendo só fazer o modelo bonitinho e tal, não precisava nem texturizar muito, mas eu queria ter uma coisa bem modelada para mostrar, entendeu? uhum. Então, o que eu fiz? Eu não, nem iluminação, nada disso eu tinha direito ainda no início. Então, assim, então eu foquei muito mais em fazer uns modelos legais e mostrar Aham. eles cinza, cinza, tipo, sem No nada. navio porte do ZBrush mesmo. O máximo que eu tentava é um render em algum lugar para tentar Uhum. mostrar melhor o shape e tal, valorizar o Aham. trabalho que eu fiz. Um Quixote, por exemplo. Na época eu tentei usar o Quixote, não curti muito, eu preferia ainda o ZBrush lá direto Aham. lá dentro. Porque Uhum. o Quixote, ele acabava, meu computador não era tão bom assim, Aham. então era lento, eu ficava, pô, isso é a mesma coisa que eu conseguia no ZBrush, eu falei, vou fazer no ZBrush mesmo. Mas assim, o que eu estava tentando era mostrar assim, se eu conseguir agradar os olhos das pessoas com o meu modelo cinza, sem cor nenhuma, Uhum. imagina quando botar cor, quando pintar e tal, vai ficar Aham. um espetáculo. Então Aham. assim, eu pensei comigo mesmo que as empresas de colecionável, ela queria ver o modelo cru, o que que eu faço Uhum. mesmo, o cara vê, porra, tá legal mesmo. Então ele quer ver o que que é o modelo, sabe? Eu Uhum. evitava de colocar muita iluminação escura que escondesse coisa e tal. Tinha que estar ali cru ali o negócio e a pessoa olhar e falar, tá bom. Então assim, se eu chegasse nesse ponto de agradar os olhos das pessoas com um modelo cinza sem cor nenhuma, que é o que acontece com as esculturas, né? Quando você está esculpindo, você está ali com a massa de uma cor só, né? Uhum. Sim. O volume em si se vendia, né? Uhum. Então eu segui nesse caminho, assim, eu poupava tempo meu de ter que ficar botando cor, ter que ficar Uhum. colocando textura, era coisa que eu não dominava muito e tal, Uhum. e funcionou, né? Uhum. Então assim, eu acho que dali para cinematic, né, para trabalhar com filme ou para game, é Uhum. somente um pulo técnico, assim, você tem que aprender Uhum. um pouco de topologia, né? Aprender um pouco ter uma ferramenta consistente de modelagem 3D, tipo o Maya, o Uhum. 3ds Max. Aham. Hoje em dia a galera tá usando bastante o Blender também, que é free, né? Você não precisa pagar Uhum. nada, É. então também Uhum. você não precisa ir pro mercado, mercado pirateiro, né? Que é. Então, assim, acho que a escada seria isso, entendeu? O cara meio que realmente ser muito bom, não pensar muito em botar muita firula de cor e nada, e Uhum. sim pensar em shape, em coisa crua ali, aquela coisa bem rústica, mas com fundamento, assim, com controle Aham. do shape que você está fazendo. E Uhum. isso é só prática, né? Uhum. Então, assim, eu acho que aí, na verdade, você vai estar construindo uma coisa que você pode ir para qualquer caminho. Aham. Para te ser sincero, assim, eu parei no jogo, não cheguei, nunca pensei em querer trabalhar coisa para cinemérico, para filme, para Aham. nada disso, porque assim, eu cheguei até quase entrar para isso. Um amigo meu foi Uhum. trabalhar numa empresa
que ela era outsource da- enfim, eles pegavam projetos de tudo, da Lucasfilm, de tudo quanto é lugar, Fantástico. precisavam deles, existem várias dessas empresas na Inglaterra, Uhum, acho que aqui tem também, mas é muito mais Europa e Ásia, uhum, que são empresas outsourcing, né, uhum, terceirizadas, que realmente pegam esses projetos e fazem lá um pedaço do Homem de Ferro. Essa cena aqui, quem fez foi o estúdio tal, entendeu? São uhum, vários estúdios trabalhando no projeto. Eu não cheguei a me enfiar muito com isso, porque eu gosto mais da parte de game, sabe? Eu acho mais uhum, eu não sei, eu acho que é mais questão. Eu não tenho muito essa coisa de querer meu nome em crédito de filme, por exemplo. Nunca. uhum, Enfim, mas eu acho que se a pessoa pensar nisso, eu acho que se ela construir um troço sólido, mais que seja simples, o cara só faz uhum. só o mundo, mas fica tão bem feito, tão perfeito, que as outras portas vão abrindo. E aí o resto é só aprendizado técnico mesmo, que o Aham. cara vai ter que ter.